Amém? Amém. Boa noite. Que neste momento eu quero pedir para você que está aí na sua casa, você que está pela primeira vez vendo essa live, que você possa pedir ao nosso Senhor que venha intervir sobre nós, para que possamos proclamar a Tua palavra, possamos dar testemunho da Tua graça, das Tuas bênçãos. Chamando por Maranata, vem Senhor Jesus, venha nos encontrar, venha Senhor Jesus, venha fazer presença sobre todos nós essa noite, porque nós necessitamos Senhor da Tua presença no meio de nós. E te pedimos Senhor que Teu Espírito Santo possa ir já ungindo os nossos corações, que Teu Espírito Santo possa tocar sobre nossa casa, sobre o nosso habitar, porque com toda certeza a palavra, o Evangelho de hoje fala muito sobre a fé, fala muito sobre a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Fala sobre a presença daqueles que são preciosos para Ele, que estão precisando da sua cura. Fala muito sobre curas, no qual encontramos muitas pessoas que pedem até para tocar na orla do Senhor, para que sejam curados. Por isso, Maranata, vem Senhor Jesus. Eu quero pedir licença para você, por entrar na tua casa e falar sobre a palavra do Mestre, falar a palavra de Jesus para todos nós. Eu quero pedir muito obrigado por você nos aceitar aí na sua casa. E quero pedir também para você, se você tiver alguém aí do teu lado, por favor, faça a cruzinha, faça a cruz na testa dele e diga a ele: a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Porque na verdade a realidade é essa: a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra, e sempre vai estar no nome do Senhor que fez o céu e a terra. A palavra de hoje se encontra em Mateus 14, versículo do 22 ao 36. Mateus 14, 22 ao 36. E a grande mensagem de hoje: Jesus caminha sobre as águas. Este é o tema de hoje: Jesus caminha sobre as águas. Amém? Que bom, Senhor. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, Senhor, e poder dizer, Senhor, como és lindo. Que bom, Senhor, que maravilhoso, Senhor, poder gozar do Teu Espírito Santo, Senhor, sentir o gozo do Teu Espírito Santo sobre nós. Que bom, Senhor, que esse vento do Espírito Santo já está tocando aqui na minha casa, aqui na minha sala, aqui na nossa família. Muito obrigado, Senhor, por essa força, por esse calor que já está habitando no nosso coração, porque nós já estamos neste momento, Senhor, tendo um coração transformado, um coração mudado. Por isso, Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, mudar, Senhor. Se puder tocar, Senhor Jesus, em nós, Senhor, toque em nós, Senhor, porque nós queremos, Senhor, o Seu toque, o toque do Teu Espírito Santo sobre nós, para que sejamos curados, Senhor. Eu preciso, Senhor, nós precisamos, Senhor. E nós precisamos que você peça mesmo com fé este amor por Jesus, peça mesmo com fé essa cura que Jesus já está derramando sobre nós, através do teu próprio Evangelho, Jesus está chamando você, chama a cada um de nós. Eu te procuro, eu quero fazer presença com você, eu quero estar com você e eu já estou com você. Não tenha medo. Não tenha medo. Que o Senhor esteja conosco. Evangelho de Jesus, narrado por Mateus. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá, sozinho.
Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era ao contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos perceberam, caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhe disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinha subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhe o menos que deixasse tocar na orla de sua veste. E todos aqueles que nele tocaram foram curados. Palavra da salvação. E que bom, Senhor. Que bom, porque tudo começa através da oração. Você pode dizer aí para o teu esposo, você pode dizer aí para a tua esposa, o teu filho, a tua filha, a tua sogra. Eu não sei quem está aí na sua casa, ou talvez você mesmo está aí sozinho, ouvindo a palavra, passando por essa live. Você pode dizer aí contigo mesmo: tudo começa na base da oração. A oração é que vai aquebrantando tudo. A oração é que vai tirando a nossa timidez. Tudo se inicia na oração. O terço é muito valioso para nós. E é através dele que nós conseguimos chegar até o coração do Mestre. O coração daquele que deu a vida por nós, deu a vida por cada um de nós. E você? O que você mais necessita? O Evangelho hoje, a palavra hoje, fala da cura. E tem pessoas aí que estão ouvindo este Evangelho porque sentiu a necessidade de ser curado, sentiu dores. O encontro de hoje, a noite de hoje, traz muitas pessoas, quase a maioria, à procura deste mestre para ser curado. Seja uma dor, seja um sofrimento. Tem pessoas sofridas até, talvez por causa da infelicidade que procurou. Mas Jesus está dizendo para você hoje: você precisa procurar aquela felicidade. É aquela felicidade antiga que você chama de antiga. É ela que vai te levantar. É ela que vai te levantar. Porque tem pessoas hoje à procura disso. Pessoas à procura de alguém que possa acompanhá-lo, porque se sente só, se sente na solidão. E a solidão é triste demais. Mas Jesus está dizendo para você agora: eu estou contigo, eu estou com você. Porque naquele tempo, Jesus usava muito se retirar para orar na solidão. E Jesus se retirou ali para a montanha para fazer as suas orações. Ele vai e conversa com os discípulos, pede aos discípulos que entrem na barca e continue a remar.
E ele se retira para a montanha para orar. Então, Jesus vai, despede da multidão, e sobe a montanha para orar. E chegando à noite, aquelas pessoas que estavam na barca, lá os seus discípulos, se encontravam naquela barca, lá ao longe vê alguém caminhando sobre as águas. Vê Jesus caminhando sobre as águas ali naquele mar. E o vento era o contrário, porque o vento ia batendo na barca e ia sacudindo a barca. No nosso idioma, o vento batia e ia sacudindo a barca, ia chacoalhando a barca. E aqueles discípulos amedrontados, porque o vento era muito forte e ia ao contrário. Ao invés do vento empurrar a barca, o vento estava ao contrário. E eles remando ali, vendo aquele Senhor ali sobre as águas, e começaram a ficar assustados, porque imaginavam que aquele Senhor era um fantasma. Muitos diziam, é um fantasma. Jesus vai e fala, tranquilizai-vos, não tenha medo, porque sou eu. Então Pedro vai e fala para Jesus, Senhor, se és tu, então manda-me ir até o teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus vai e faz aquele grande convite a Pedro. Então vem, Pedro, vem comigo. E esse mesmo Jesus está dizendo para você hoje, qual o teu nome? Ele está dizendo para você, vem comigo, vem caminhar comigo sobre as águas. Então Pedro vai, desce da barca e começa a caminhar sobre as águas para encontrar Jesus, encontrar o Mestre. Mas aí, o vento estava ficando cada vez mais forte. E Pedro começou a ficar com medo. O medo começou a se apoderar de Pedro e Pedro começou a afundar. E começou a pedir socorro para Jesus. Senhor, Senhor, salva-me, salva-me, Senhor. E Jesus vai, pega na mão de Pedro e vai suspendendo Pedro a retornar sobre as águas. E diz, homem de pouca fé. E Jesus hoje está fazendo a mesma coisa conosco. Jesus hoje continua fazendo a mesma coisa com você e com cada um de nós. Naquele instante, Jesus estava dizendo aquilo. Então aquelas pessoas que estavam na barca, aqueles discípulos que estavam na barca, começou a admirar, tu és verdadeiramente o Filho de Deus? Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E quando eles começam a reconhecer Jesus, a notícia se espalhou. A notícia começou a se espalhar. Quando chegaram lá em Genezaré. Então as pessoas foram reconhecer Jesus e foi trazendo aquelas pessoas que estavam doentes, aquelas pessoas que estavam adoentadas, que estavam precisando passar pelas curas, e rogando que para eles que ao menos tocasse na orla do Senhor. E todas aquelas pessoas que tocaram na orla do Senhor foram curados. E essas pessoas para nós hoje, essas pessoas são você, é você. Essas pessoas hoje sou eu. Essas pessoas hoje sou eu que
Sou eu e você que estamos procurando tocar na orla do Senhor, pela necessidade da cura. Porque às vezes em nossas vidas, como eu estava dizendo, esse mesmo Senhor é o mesmo Senhor que está agindo, é o mesmo Senhor que agiu naquele tempo, está agindo na sua vida hoje, está agindo na nossa vida hoje. Não sei qual é o seu problema, não sabemos qual a dificuldade que você está passando, nenhum de nós sabemos qual a dificuldade que nós estamos passando, mas o Senhor sabe, e o Senhor está dizendo para você: tranquilizai-vos, não tenha medo de mim. Às vezes em nossas vidas, o Senhor faz a mesma coisa, Ele se retira para a montanha para orar, para você, para cada um de nós. E Ele pede para que você continue, Ele pede para que nós continuemos remando a nossa barca, o nosso barco. Ele pede para que nós continuamos a remar neste barco. E nós remamos. Mas há momentos em nossas vidas que o vento se torna forte demais. Igual estava no Evangelho, o vento vai tocando contra você, o vento vai lutando, o vento vai tocando contra o nosso barco que está caminhando. Então o nosso barco começa a sacudir, tantas e tantas as vezes. E no momento que o nosso barco está sacudindo, nós temos medo, sentimos medo, assim como Pedro sentiu, assim como os discípulos sentiram medo, nós também sentimos. E quando vemos que Jesus já está vindo sobre as águas, ao encontro de ti, ao encontro de nós, às vezes caímos na dúvida porque nós também fazemos igual a Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre a água até o encontro de ti. E Jesus está dizendo para você: qual é o teu nome? Assim como Ele fez com Pedro. Então vem, Pedro, e nós vamos. Aí vem as dúvidas sobre nós. Começamos a imaginar o que será debaixo dessa água, e começamos a afundar pelo medo. E Jesus está dizendo para você hoje: sou eu que estou com você, sou eu que estou contigo. Jesus estende as mãos para você, assim como Ele fez com Pedro, e vai tirando nós da água e colocando sobre a água com Ele. E tudo isso para quê? Para que você seja curado, que nós sejamos curados. E Ele fala para nós: fortalecei-vos essa fé que você tem em mim, porque sou eu que estou contigo. Aí sim, aí nós trazemos pessoas, trazemos doentes, trazemos aqueles que não conseguem andar, para ver Jesus, seguir aquela fé que você tem, que nós temos. E Jesus faz aquela maravilha. Tantas e tantas pessoas Jesus levantou e fez caminhar. Tantas e tantas pessoas Jesus está levantando e fazendo caminhar. Tantas e tantas pessoas que estão acamadas aí, Jesus está levantando, porque o Evangelho hoje convida a isso. O Evangelho hoje está falando sobre a cura. E além da cura, muitas pessoas que estão assistindo essa live, estão ouvindo esse Evangelho, ouvindo essa palavra, são pessoas que estão necessitadas da cura. Talvez por dores demais, dores nos ossos, dores na cabeça, dores no coração, dor porque se sente só, se sente na solidão. E essa dor está sendo curada agora, porque Jesus está dizendo para você: toca na minha orla que eu preciso te curar, toca na minha orla e eu vou curar você. E no momento já tem muitas pessoas sendo curadas através disso, através dessa palavra. Tem pessoas hoje que estavam sentindo dores, já não estão sentindo mais. Tem pessoas que nem acreditavam, achava que o mar era agitado demais, que talvez era um fantasma, e passou a acreditar, passou a crer,
depois de ter ouvido essa palavra, e está sendo curado. É isso que Jesus quer para cada um de nós. Jesus quer as famílias unidas. Jesus quer as famílias unidas. O inimigo, o adversário não quer. O adversário, o inimigo, quer que as famílias sejam desunidas. Mas assim como nós estávamos dizendo no começo da palavra, no começo do Evangelho, até antes de pregar, até antes de ler o Evangelho, nós já pedimos essa graça para Deus e já colocamos essa palavra forte no meio do encontro da nossa família, no meio da nossa casa, no meio da nossa vida, que a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Qual o teu nome? A sua proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Você pode dizer isso sem medo. Nós podemos dizer isso sem medo, que a nossa proteção, Nunu, está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. E se é o Senhor que fez o céu e a terra, de quem tem medos? Para que ter medo? Para que ter dúvida? Porque o Senhor está contigo. O Senhor entra no mar para salvar você. Se caímos no mar, pode ter certeza que o Senhor entra lá dentro para salvar você, assim como ele fez com Jonatas. Jonatas caiu no mar, e para se esconder, ele foi engolido por um peixe, e ficou vários dias dentro da barriga do peixe. O Senhor faz isso conosco, assim como aqueles que foram atravessar o Mar Vermelho, porque estava sendo perseguido. O Senhor vai e abre o Mar Vermelho para aquelas pessoas atravessarem ali, para a multidão atravessarem ali. E depois que atravessa o último, a água volta de novo. Esse Jesus quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer fazer de nós uma nova criatura. Ou melhor, esse Jesus já está fazendo de nós uma nova criatura. Porque o nosso nome, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Para que ter medo? Para que ter medo? E esse Jesus ainda continua curando pessoas. Você pode ter certeza que a sua diabetes já está abaixando. A sua diabetes já está abaixando. Pode ter certeza. Você estava com pressão alta demais? Pode ter certeza que Jesus já está regulando a sua pressão. Você tantas e tantas as vezes você estava trêmulo diante do acontecimento que você imaginava que não dava mais. Esse mesmo Jesus está dizendo para você: pode ficar tranquilo que eu estou contigo até o final dos tempos. Pode continuar tranquila, eu estou contigo até o final dos tempos. E você que várias vezes, olha o que a palavra fala sobre nós. Você estava separando da tua mulher, você estava separando da tua esposa. E esse mesmo Jesus está falando para você: meu filho, minha filha, eu fiz a sua aliança. Volta para tua esposa. Ah, Senhor, mas eu fico sem jeito que ela vai me xingar. Eu fico sem jeito que ela vai me chamar a atenção. Deixe que ela te chame a atenção. Se você precisou, se você necessitou que ela te chamasse a atenção, ela está te chamando a atenção agora. Mas volte logo, logo. Volte para a tua esposa, porque você precisa, você necessita estar com a tua esposa. Ah, Senhor, mas eu tive tantas dúvidas que caíram sobre mim. Jesus está dizendo para você: joga essas dúvidas fora. Era tudo mentira, tudo tolice aquilo que você pensou. Aquilo era coisa que o encardido estava colocando na sua frente. Mas pode ter certeza que eu já tirei tudo aquilo que estava atrapalhando você de caminhar. Pegue nas mãos da sua esposa e continue a caminhar. Eu quero estar com vocês e eu já estou com você. Às vezes, no nosso dia a dia, passamos o dia inteiro
com dificuldade na nossa vida. Às vezes tudo está errado, tudo parece incerto, é um sofrimento só. Às vezes chegamos até a imaginar que, ô Senhor, quanto tempo eu estou aí pedindo para o Senhor me libertar disso? Mas o Senhor está te libertando agora. O Senhor está libertando pessoas de bebida alcoólicas. Porque o Evangelho hoje nos convida a isso. O Senhor está dizendo para você: deixa essa bebida de lado. Vai me ver lá na igreja, vai me ver lá na missa. Eu estou lá sábado, eu estou lá domingo. Vai lá descobrir o mistério. Vai lá e eu te mostrarei qual o caminho. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E eu quero estar contigo. O Senhor também está tocando em pessoas que são pregadores da palavra. Pessoas que desanimaram. Porque Senhor, eu estou desanimado porque o que eu sinto dói muito, Senhor. O Senhor está dizendo para você: coragem, eu venci o mundo. Coragem, quantas dores eu passei por carregar a cruz para você. Coragem, a dor maior eu passei porque eu dei a minha vida em resgate de você. Coragem, a sua dor já passou. Você agora é um homem novo, você agora é uma mulher nova. E você precisa falar de mim, você precisa tocar na minha orla. Você já tocou na minha orla, você já foi curada. Você precisa dar testemunho de que eu já não sou mais aquilo que muitas pessoas pensaram quando estava na barca. Acharam que era um fantasma, teve medo. Sou eu o seu Senhor. Sou eu o seu Consolador. Sou eu o seu advogado. E sou eu que intercedo por você. Sou eu que estou intercedendo por você. Feche teus olhos. Olha aí o que o Senhor está dizendo para você. Sou eu. Aquele que estava lá, que você talvez imaginou, ficou com medo. Sou eu o Senhor. Tem pessoas derramando lágrimas. O Senhor está dizendo para vocês: sou eu. Não chores mais. Sou eu estou com você. Sou eu. Pessoas que molhou até o travesseiro porque estão deitadas e as lágrimas desceram. O Senhor está dizendo para vocês: sou eu. Aonde está a tua barca? Tem gente que deixou a barca de lado, vai buscar ela. O Senhor está dizendo: sou eu vou conduzir a tua barca. Sou eu. Olha, reflita comigo. O Senhor uma vez encontrou Pedro e disse a Pedro: tu me amas, Pedro? Senhor, eu te amo. Perguntou 3 vezes: eu te amo. Teve um dia que o Senhor encontrou Pedro e disse a Pedro: Pedro, sobre essa rocha edificai a minha igreja. Teve um dia também que o Senhor encontrou Pedro e disse: Pedro, hoje, antes do cantar do galo, você me negará por 3 vezes. E assim aconteceu. De uma vez Pedro estava dizendo: eu não conheço esse Senhor, eu não conheço. Pedro estava com medo: eu não conheço. Não sei quem é não. E de repente o galo vai e canta. Pedro lembra da passagem que o Senhor estava dizendo para ele que antes do cantar do galo, ele negaria ele por 3 vezes. Pedro chora igual a criança. Imagina uma criança chorando. Pedro chorou igual a criança. E Jesus vai
acontece aquela coisa maravilhosa. Ele pega a chave da porta do céu e entrega na mão de Pedro. Ele está fazendo isso com você. Ele está fazendo isso com cada um de nós. Eu entrego a chave nas suas mãos. Qual é a chave? O seu segredo. Jesus está dizendo para você, hoje e sempre: eu estou contigo até o final dos tempos. Troco reinos por ti. Não tenha medo, sou eu. Não tenha medo, sou eu. Eu te amo. Palavra da salvação.